Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o podcast Bíblia, um tesouro escondido. A oportunidade que nós temos de examinar a palavra de Deus de uma forma panorâmica, podemos dizer assim, entendendo os mistérios que estão escondidos nos diversos capítulos da Bíblia. Nós estamos fazendo esse trabalho com o Antigo Testamento e estamos no livro de Números. E para os capítulos de hoje, eu quero saudar os pastores que estão conosco. Pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Diniz, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. É uma alegria estarmos juntos. E hoje nós vamos trabalhar a partir do capítulo 5 do livro de Números. E nós vamos percebendo, do caminho que nós percorremos até aqui, como que Deus, ele deseja um povo separado, pastor Diniz. Um povo que se santifica, um povo que dedica a sua vida ao Senhor. E para nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de ler o primeiro versículo do capítulo 6, que diz assim. No versículo 8 diz assim: todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Pastor Diniz, o que nós podemos falar aqui iniciando esse tema sobre a separação, santificação do povo de Deus? O nazireu de Deus era esse chamado, como o próprio texto diz, para não se contaminar, né? O nazireu, ele tinha um compromisso de servir a Deus, de ser um instrumento no meio do povo. Todo o povo de Israel era chamado para ser um povo santo, o chamado de Deus era para todo o povo. Mas o nazireu aqui era um chamado especial, o nazireu não podia tocar nada morto, e ele fala desse chamado para santificação. Isso é muito interessante, que aquilo que Deus quer do seu povo, o desejo de Deus era ter comunhão com o povo. Nós vemos isso, todo o povo estava acampado, como nós vimos anteriormente, no entorno do tabernáculo. E Deus tinha, sabendo do pecado do homem, Deus oferecia ao homem também os instrumentos para que ele pudesse santificar a sua vida. Deus sabe quem é o homem, mas ele queria que o homem se afastasse do pecado. Quando nós vemos isso é maravilhoso, porque Deus, quando ele dá a lei ao povo, ele dá também o tabernáculo, que era o lugar da comunhão. Então, quando você olhava para a lei, você via o seu pecado. Quando você olhava para o tabernáculo, você via a graça de Deus, de um Deus que quer ter comunhão com o homem. E nós vemos isso aqui. O nazireu, até o nazireu que tinha um chamado especial, ele tinha também como fazer um concerto. Se ele tocasse, por exemplo, no morto, alguma coisa, ele tinha como se santificar novamente. Mas ele tinha um período para ele fazer essa santificação. Quando nós falamos do nazireu, nós estamos falando do servo de Deus, um homem separado para a glória de Deus. A vida do nazireu era em função do seu chamado da santificação. Deus tinha uma preocupação toda com o povo de Israel. Quando você, se reportando aqui ao capítulo 5, nós vemos que o leproso, por exemplo, ele tinha de ser colocado fora do arraial. Por quê? Porque o arraial é santo. Então, quando você vê a igreja do Senhor, a igreja também, o chamado dela é para a santidade. A igreja está em volta do tabernáculo, né? O seu chamado é para você estar acampado em volta do tabernáculo. Jesus é o centro da nossa vida. Glória a Deus. Nós vivemos em função desse chamado. Agora, quando você fala do nazireu, aí o nazireu já era um chamado especial. O nazireu é aquele homem que Deus separa para o serviço, para o trabalho na obra de Deus, e ele tem um chamado onde ele vai ter de se abster de tudo aquilo que é imundo. Aí nós vemos vários exemplos de nazireu, né? Sansão era nazireu de Deus. Aí você vai ver a mulher de Manoá, que é a mãe de Sansão, quando Deus diz a ela que ela ia ser mãe de um nazireu, e que ele seria nazireu desde o ventre, Deus fala com ela, olha, santifica a sua vida, porque o nazireado começava nela. Você não vai beber vinho também. E é muito interessante, porque se a mãe quer um filho para ser instrumento na mão de Deus, aprenda também que você vai ter que começar a viver isso. É a sua vida. A renúncia começa com você. Você quer que seu filho seja um nazireu? Você vai viver aquilo que você quer para o seu filho. Muito bom. Né? Isso é uma palavra maravilhosa para as mães aí, os pais que querem filhos nazireu. Você tem de começar a viver isso e dar o testemunho de que isso começou em você. Né? Então é esse o chamado
do nazireado. Pastor Fernando, nós vemos aqui, existem outros exemplos também. Samuel era um nazireu, né? Isso. João Batista era nazireu. Batista. E nós vemos essa renúncia que cabe ao servo de Deus que é chamado para realizar a obra. É uma oportunidade maravilhosa de ser separado para servir a Deus. Quando você toma a decisão, né, de aceitar esse chamado e de servir ao Senhor, a gente precisa entender que servir ao Senhor é uma coisa muito séria. Não pode ser de qualquer maneira. Você tem que estar dentro daquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, né? Você não é obrigado, mas quando o Senhor te chama e você aceita esse chamado e se dispõe a servi-lo, a realizar a obra dele, como o pastor Diniz falou, a obra de Deus é uma coisa muito séria, é uma obra de detalhes, como nós temos aprendido nas escolas bíblicas, né? O Senhor faz questão dos detalhes, o Senhor se importa com os detalhes, então você não pode fazer de qualquer maneira. E o nazireu é esse tipo profético do servo de Deus, da igreja fiel hoje, que renuncia às coisas desta vida. Jesus falou isso: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então, o que é renunciar a si mesmo? É o seu desejo, é aquilo que não glorifica ao Senhor e que você tem que renunciar para servir ao Senhor. Então, esse processo é um processo diário na nossa vida, né? E o nazireu, quando encerrava aquele voto ali, ele levava uma oferta ao Senhor, né? A palavra diz isso. Então, é o resultado de uma vida que foi consagrada ao Senhor, que vai gerar um fruto, aquilo que é para a glória de Deus, aquilo que pertence ao Senhor. Então, esse chamado, a gente precisa entender isso de forma bem profunda, porque senão nós vamos achar que estamos fazendo a obra de Deus, na verdade não estamos. Nós estamos dentro daquilo que o Senhor tem para nós, e a renúncia não é fácil. Você renunciar, às vezes, carne, sua vontade, para estar dentro daquilo que é o chamado do Senhor, isso é difícil. Agora, pastor Fernando e pastor Diniz, né, dentro desse tema que nós estamos aqui trabalhando, para aqueles que acompanham o programa, como hoje nós podemos viver nessa separação? Porque antigamente, nós temos visto aqui no Antigo Testamento, tinha o tabernáculo, né, a comunhão. Qual é o caminho hoje? Porque pode ter alguém nos assistindo que esteja se perguntando: como que eu vou me separar? Qual que é o caminho? Quem vai me ajudar nisso? Você veja bem uma coisa. Nós estamos falando de duas coisas. Você está falando do nazireu e você está falando do leproso. O leproso, ele tinha por obrigação, quando alguém se aproximasse dele, gritar: imundo, imundo, imundo. A lepra é um tipo do pecado. A lepra, ela causa insensibilidade. Contagiosa. Né? É a hanseníase hoje, né? Ela é contagiosa. E Deus chamou um povo para a santificação. E aí nós vemos uma coisa muito comum no meio cristão hoje, que é a tolerância com o pecado. E, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus ama o pecador, a Bíblia diz que Deus abomina o pecado. Então, até o leproso, e você vai ver na Bíblia, cura de leproso. Deus é misericórdia, Deus é amor. Mas o amor de Deus está na verdade de Deus. E o homem confunde muito isso. Às vezes as pessoas pensam em Deus assim: não, deixa para lá, deixa o leproso aí. Não deixa o leproso aí. Deixa o leproso no meio da arraial. Não. Ele não precisa se mudar, ele não precisa ir embora. Ele não precisa ir embora, deixa o leproso aí. Deus é amor. Hoje as pessoas olham para o homem no pecado e dizem: deixa o pecado no meio da igreja. Não é um ensino bíblico, né? Você pega o próprio apóstolo Paulo, falando lá no caso de um adultério, de uma coisa absurda no meio da igreja, ele se lance esse fora. E ele repreende a igreja: como é que vocês estão admitindo isso no meio de vocês? Então,
a verdade é essa. A Bíblia diz, há pecados que são para a morte. E muitas vezes nós vemos também as pessoas dizendo assim, não cabe a nós julgarmos, né? O homem não pode julgar. Mas a Bíblia, ela fala em diversos momentos, ela vai falar lá no Novo Testamento já, de você não poder deixar o pecado no meio da igreja. Assim, por exemplo, o homem herege, depois de 1, 2 repreensões, a este, evita-o. Está lá na Bíblia. Então, o amor de Deus é a verdade. Deus quer resgatar o pecador. Deus quer salvar o pecador. Deus ama o pecador. Mas Jesus veio ao mundo para tirar o homem das trevas para a luz. O homem tem que fazer uma escolha. Você quer Jesus, então você quer Jesus. Você falhou? Tem um remédio. Confessa o seu pecado. Acerta a sua vida com Deus. Muda de vida e permanece na igreja. Não, eu quero continuar no pecado e continuar na igreja. Não há, a Bíblia diz, comunhão entre a luz e as trevas. É isso que Deus está falando aqui. Aquele que confessa seus pecados e os deixa... Você é leproso? É fora do arraial. Não, mas ele foi curado da lepra, ele se arrependeu, ele foi lá, tinha todo um ritual. Ele foi lá e o sacerdote considerou ele puro. Volta ao arraial. A vida hoje na igreja é assim. A igreja não pode ser tolerante com o sujeito que está lá dentro, vivendo na imundície, no pecado, nas trevas, e querer estar dentro da igreja. Você vê, infelizmente, até líderes que se dizem líderes evangélicos, com nome de pastor até, e o pecado público. A igreja não pode admitir, que senão ela deixa de ser igreja. Deus não vai permanecer no meio do arraial. Então é essa a situação. Deus é amor. Deus é amor para tirar você do pecado. Deus é amor para transformar a sua vida. Ele tem poder para mudar a sua vida. O que você precisa é de temor de Deus. É entender que não tem comunhão entre luz e trevas. E eu não quero trevas, eu quero luz. Então a decisão é pessoal. Jesus tem os remédios para você. Você quer perdão? Você se arrepende do seu pecado. Confessa o seu pecado. Tem o clamor pelo sangue de Jesus. Você tem a palavra que te limpa, que é a água que te lava. Você tem a oração. Você tem o jejum para mortificar a sua carne. Você tem a oração. Você tem a madrugada. Você tem todos os meios de graça para você se fortalecer em Cristo Jesus. Mas essa tolerância de deixa o leproso aí vai contaminar o rebanho. Não, o leproso é fora do arraial. Agora, o leproso foi para fora do arraial e ele fez todo o ritual e o sacerdote considerou ele limpo, traz ele de volta. É isso que Deus quer para o homem. Glória a Deus. E tem que querer, né? A pessoa tem que querer, né? Quando ela quer mudar de vida, quando ela quer ser uma nova criatura, como diz a palavra, o apóstolo Paulo diz isso, assim que, né, aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é a doutrina da salvação, é o ato, é o chamado. Você chega, você vem, como o Diniz falou, da forma que você está, né, com as suas, né, carregando tudo aquilo que o mundo te colocou. Mas no processo da salvação, o Senhor te liberta, o Senhor tira com essas armas, com esses recursos que a graça de Deus nos oferece, e é o governo do Espírito Santo, né? O processo da salvação é em santificação, é um processo, é aquele versículo de Provérbios, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então é um aperfeiçoamento contínuo pela ação do Espírito Santo na nossa vida, que vai tirando aquilo que não glorifica o Senhor. Então, precisa ter essa disposição de querer servir o Senhor e de querer ter uma vida consagrada ao Senhor, e o Senhor nos dá recursos para realizarmos isso na nossa vida. Glória a Deus. E aí, para falarmos do Nazireu, o Nazireu é o oposto de tudo isso, porque o Nazireu é aquele que a gente pode se basear no Novo Testamento, seria aquele assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Nazireu é aquele que ele está preocupado não é só com aquilo que o povo está vivendo de ser santo,
mas ele sabe que ele é um homem separado. Ele fez um voto. E aí você fala do diaconato, você fala do ministério, uma irmã que está à frente de um trabalho, de senhoras, de criança, né? de um grupo de intercessão. Não é que você seja melhor do que os outros, mas tem um voto. A renúncia ela é um pouco maior. Ela vai além, porque o tudo me é lícito. É errado. Você vai deixar essa questão. É certo ou é errado? A Bíblia diz, olha, se isso escandaliza ao fraco, não é o forte, não. Vou me abster, né? Para não É escandalizar. o fraco. Isso aqui escandaliza o fraco. Então, por amor ao meu chamado, ao meu nazireado, eu vou deixar. É lícito? É. Mas eu estou indo além disso. Não convém. Glória a Deus. Porque quando você tem um chamado que, no nosso caso, uma função, vamos dizer assim, na obra, a primeira coisa que as pessoas olham, mas ele não é um diácono, Ele é nazireu. mas ela não é uma professora, Nazireu. mas ela não é uma senhora de frente, ela não faz parte do grupo de intercessão, ele não tem ministério. Então a primeira coisa que as pessoas olham é por quê? Porque ele foi separado por Deus. Então esse cuidado com... ele é maior, como você falou, né? Ele é mais... A quem muito é dado, Muito é requerido, muito né? é requerido. Então ele tem essa responsabilidade, porque ele, de certa forma, mesmo não sendo melhor, ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Muito bom. Pastor Diniz, no final, quase encerrando aqui o capítulo 6, nós falamos de santificação, falamos de separação, mas há uma parte do capítulo 6 que é maravilhosa, que é a bênção sacerdotal, que na verdade era Deus abençoando através do sacerdote, né? A bênção não era do sacerdote, mas a bênção sacerdotal, bênção araônica, que são textos e versículos maravilhosos. Eu gostaria de ler e os pastores comentarem. Diz assim no versículo 22 do capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que texto maravilhoso, né? Esse texto é de uma beleza extraordinária, né? Assim, resumidamente, o último versículo esclarece toda a bênção sacerdotal, né? Porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Eu gosto muito de um versículo, minhas ovelhas até falam, o senhor repete muito esse versículo, mas eu acho ele maravilhoso. Cristo em nós é a esperança da glória. Ou também, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você põe a sua confiança em Deus, quando você espera que Deus é a sua porção, Deus é a sua bênção, Deus é tudo para você, é o justo vivendo dessa dependência de Deus, né? Porque você vai pegar aqui e vai ver ele falando, né? Assim abençoareis. A bênção, Deus quer abençoar o homem, Deus é um Deus abençoador, mas é muito da escolha do homem. O Senhor te abençoe e te guarde. Então, você é guardado por Deus, é amparado por Deus. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tem misericórdia de ti. O mundo precisa de ver Jesus em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Né? O rosto é resplandecido sobre nós, o rosto de Moisés brilhava. O mundo precisa de ver essa bênção, mas isso é um desejo nosso, isso é o querer do homem. Quando você almeja o Senhor na sua vida, quando você entende que o Senhor é a sua porção, Ele é o seu tesouro, Ele é a sua vida. Glória a Deus. Então, a bênção apostólica está falando disso. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ele é a sua paz, Ele é a sua vida. Então, quando você almeja o Senhor, quando você entende que todas as coisas do mundo, tudo perde o valor se você não tiver o Senhor. E quando você entende que o Senhor é a sua riqueza, é o seu tesouro, é a sua porção, e que por amor a esse tesouro você deixou tudo, e você faz Deus isso daí, aí o resultado está aqui. É a bênção do Senhor. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu
os abençoarei. Quando você deseja isso para você, quando você quer essa presença de Deus na sua vida, o resultado disso é bênção. É bênção, né? É Glória a bênção Deus. mesmo. Glória a Jesus. Mas se você não quer, não tem a bênção. Você vê, né? Proteção no primeiro, né? Que eu te guarde, que eu te abençoe. A luz do Senhor, né? O governo, a direção para você não errar o caminho. Tem misericórdia, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. E, por último, te dê a paz. Coisa boa é ter paz. Glória a né, Deus. Num mundo aflito, ansioso, sem paz. Coisa boa você ter essa paz que vem do alto, que é a paz do Senhor, que é a presença de Jesus na sua vida, que é o príncipe da paz, né? Isso Glória a glorioso. Deus. Isso é muita escolha. A palavra do Senhor diz, está diante de vós. É o monte da bênção e da maldição. Ebal e Gerezim. Está diante de vós. Escolhei, pois, a bênção para que viva. E a bênção do Senhor está à disposição. Você quer ou não? Isso depende das escolhas que a gente faz. Quando você escolhe a bênção, escolhei, pois, a bênção para que vivas. Quando você escolhe a bênção do Senhor, ela vem sobre você. Glória a Deus. Quando você escolhe a maldição, ela não vem, a bênção não vem sobre você. Meus queridos, nós estamos encerrando esse episódio. Eu gostaria de deixar esse texto a última vez, que é o versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os pastores. Amém. A todos a paz do Amém. Senhor.